Bom dia, pessoal! Prestando atenção no nosso conteúdo e não deixe passar nada, pessoal. Aproveite bem a nossa aula para aprender e ficar ligado no conteúdo, tá bom? Então, dá continuidade falando da Europa e um continente de contraste. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre a localização desse continente. Nós vamos falar do relevo, da hidrografia, dos problemas ambientais, população do continente europeu, os problemas ambientais. Então, tudo isso nós vamos ver nesse capítulo, falando dos contrastes do continente europeu. Nós vamos rever novamente as características, a sua localização, para fixar bem fixo na mente de vocês. Então, nós vamos falar desse continente europeu, que ele fica totalmente no hemisfério norte, cortado pelo Círculo Polar, localizado na zona temperada, predominante o clima temperado e ao norte do meridiano de Greenwich. Então, pessoal, esse continente europeu, ele tem 51 países, mas eu já falei para vocês que tem 2 países que possuem suas terras nos 2 continentes, quanto na Ásia, quanto na Europa, que é a Rússia e a Turquia. A Rússia e a Turquia possuem terras nos 2 continentes, quanto na Europa, quanto na Ásia. Então, no livro de vocês, na página 49, você pode observar, na página 49 e 50, você pode observar que esses dois territórios possuem terra nesses 2 continentes, quanto na Ásia, quanto na Europa. E este continente, ele tem suas fronteiras. Essas fronteiras, vai estudar principalmente essas fronteiras naturais. E o que seriam essas fronteiras naturais? Montanha, rio. Essas são fronteiras naturais. Então, nós vamos falar do Monte Urais. Esse Monte Urais é uma fronteira natural. Ele fica entre a Europa e a Ásia. Então, ele faz uma fronteira natural entre esses 2 continentes, a Europa e a Ásia. Esse continente europeu, o Monte Urais, ele fica ao sul. Se vocês observaram bem o mapa mundial mostrando a vocês, ele fica ao sul. O Monte Urais, ele fica ao sul. Próximo a ele, nós podemos encontrar o Mar Cáspio e o Mar Negro. Eles 2 também marcam a fronteira entre a Europa e a Ásia. Nós também falamos, pessoal, que a Europa também se encontra, na sua localização, a zona temperada norte. Quanto, comparando ao nosso país, lá fica a zona temperada norte, o nosso Brasil fica na zona tropical, porque vocês observam que ele fica ali, ó, próximo à linha do Equador, Brasil. Então, ele fica na zona tropical. A Europa fica na zona temperada norte. Nós estamos falando do continente europeu. O nosso continente europeu, que ele se encontra ao norte do meridiano de Greenwich. Então, eu vou dar um tempinho a vocês e vocês vão responder essa atividadezinha que está aí para vocês escrever no caderno. Quando retornar às aulas presenciais, eu vou verificar o caderno de cada um. Então, copie essa atividadezinha e responda. Vocês podem responder com as palavras de vocês dentro do assunto, dentro do conteúdo que nós estamos estudando, em relação ao continente europeu. Agora, nós vamos ver um pouquinho o slide sobre o relevo e a hidrografia. O relevo e a hidrografia. Quando nós falamos em relevo e hidrografia, nós estamos falando da Europa física.
do relevo e a hidrografia. Esse relevo, nós vimos que é predominante no relevo do continente europeu, é os planaltos ou maciços antigos, planícies centrais e as cordilheiras recentes ou dobramentos modernos. Esse é o relevo do continente europeu. Agora nós vamos ver qual é a predominância desse continente, definindo cada um deles. Aonde que ele fica, qual é a altitude dele. Então, nós vamos começar pelo relevo, pelas planícies. Nós vimos que as predominâncias baixas de altitude e a maioria do território tem altitude inferiores a 200 metros, que é a questão das planícies, com menos de 200 metros de altitudes. Menos de 200 metros de altitude. Nesse relevo, possui cadeias montanhosas com até 4.000 metros. Nós estamos se referindo, pessoal, aos Alpes. A formação de planalto ou maciços antigos, planaltos ou maciços antigos, é uma formação de cadeias de montanhas. Essa formação de planaltos e cadeias de montanhas, nós podemos ver a predominância de planalto no norte e no centro do continente. E esse planalto é devido ao desgaste, à erosão que houve nessas montanhas. Por isso que nós falamos de maciços antigos, porque houve uma erosão, um desgaste e formou esses planaltos de formas arredondadas ou planas. Nós falamos que planaltos, né, em cima, né, tem forma arredondada ou planas. Exemplo que nós podemos falar que é os Alpes escandinavos. Outros planaltos na República Tcheca, que fica na República Tcheca. E o próprio Monte Urais, que é uma fronteira natural. Ele também é um planalto. É uma fronteira natural. O Monte Urais faz uma fronteira natural. Nós vamos falar onde é encontrada as cadeias de montanhas. Nós vimos que é uma formação recente. Por que recente, pessoal? Lembra que eu já falei para vocês em sala de aula? Quanto maior uma montanha, nós estamos falando de dobramentos modernos, porque montanhas foram dobramentos modernos, como por exemplo as cordilheiras são dobramentos modernos. A formação mais recente, altitude elevada, isso nós estamos se referindo às cadeias de montanha. A formação por tectonismo, ou atividade sísmica, ou até mesmo erupções vulcânicas, pessoal, que acontece às cadeias de montanhas. Ela pode acontecer dessa forma, ou até mesmo de formação de erupções vulcânicas. Nós vamos dar continuidade, falando do relevo, a predominância do relevo do continente europeu, que é planaltos, planícies e cordilheiras. Agora nós vamos falar sobre a hidrografia. Eu mostrei a vocês no Mapa Mundi os rios Danúbio, o Volga. Falei do Mar Negro, do Mar Cáspio. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa hidrografia. Primeiramente, nós vamos falar dos rios. Os rios mais importantes desse continente. Os rios com grande volume de água, que servem como via de transporte. E quais são esses rios, pessoal, que servem como meio de transporte? É o Danúbio, o Volga e o Reno. São esses 3 rios mais importantes do continente europeu, que ele serve como meio de transporte. O Danúbio, a nascente dele é lá na Alemanha. Atravessa um grande número de países. Serve de limites entre países, alguns países. O principal rio de 3 importantes capitais é o Viena, Budapeste
e Belgrado, quase totalmente navegável durante todo o ano. Então, quando eu falo que esses 3 rios são mais importantes e eles são navegáveis, serve como meio de transporte no continente europeu. Além do meio de transporte, ele também serve de via de ligação entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Ele é uma via de ligação entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. E o Volga é o mais extenso do continente. Então, ele é o mais extenso do continente, o rio Volga. Ele também é um rio navegável. Todos esses rios, esses 3 rios que eu falei anteriormente, eles são navegáveis. E alguns deles servem até para ligar a Europa Ocidental e a Europa Oriental. O rio Volga, ele congela em boa parte do ano. E o rio Reno liga a Europa Central aos Países Baixos. Separa a Alemanha da França e corta a principal região industrial da Alemanha. Então, revendo novamente, pessoal, os rios mais importantes, os 3 rios mais importantes, quais são? Os 3 rios mais importantes é o Danúbio, o Volga e o Reno. Esses são os 3 rios que servem de via de transporte. O Danúbio, ele liga a Europa Ocidental, a Europa Oriental. O Volga, ele é o mais extenso e também é navegável. E o Reno liga a Europa Central aos Países Baixos. E também ele separa a Alemanha da França. Nós vamos falar agora sobre o clima e a vegetação. Primeiramente, nós vamos falar do clima, os fatores climáticos que interferem no clima. O continente europeu é localizado na zona temperada, no hemisfério norte. E o clima predominante desse continente é o clima temperado. E as correntes marítimas são as correntes do Golfo. Nós vamos comparar oceânico e continental. As massas de ar oceânica e as massas de ar continental. Nós vimos que a oceânica, parte ocidental, influenciada pela corrente do Golfo, é uma corrente úmida durante todo o verão e inverno, chuvas distribuídas de forma regular e amplitude térmica menor. Já as correntes continentais, ela não recebe influência do mar, é a parte central e oriental. O inverno é rigoroso e com neve e chuvas irregulares. Vocês viram que lá nas correntes oceânicas, as chuvas são distribuídas de forma regular. Já na continental, nós vimos que são chuvas irregulares. E a amplitude térmica é grande. Já na oceânica, as correntes oceânicas, a amplitude térmica é menor. Continental, a amplitude térmica é grande. E a vegetação, pessoal, a vegetação, nós vimos que o clima e a vegetação, eles andam juntas, porque o clima interfere na vegetação e a vegetação vai interferir no clima. Então, uma vai influenciar a outra. A vegetação relacionada com o clima, porque anda juntinha, a vegetação e o clima, porque uma interfere na outra. Nós vamos definir uma vegetação de acordo com o clima e vamos definir o clima de acordo com a vegetação. A vegetação encontrada nesse continente é de floresta temperada, estepe. Essa vegetação é influenciada pelo clima de um lugar. Deram para entender um pouquinho sobre a localização do continente, onde que ele exatamente se encontra. Já falamos sobre a hidrografia, o relevo, o clima e a vegetação. O relevo vai interferir na hidrografia e a hidrografia vai interferir no relevo. Da mesma forma, pessoal, em relação ao clima. O clima interfere na vegetação e a vegetação vai interferir no clima, que eu mandei para casa na página 62. Então, vamos lá. A primeira questão da nossa atividade, exercitando o que aprendemos sobre a Europa e seus contrastes. A primeira pergunta: se levarmos em conta apenas os aspectos físicos, a Europa não seria considerada um continente. Explique por quê.
Por que a Europa não seria levada em conta um continente? Porque na verdade, geologicamente falando, porque ele é apenas uma península da Ásia. Isso é o ponto de vista geologicamente falando. Na segunda questão, fala assim: qual é a localização do continente europeu? Qual é a sua localização do continente europeu? A localização do continente europeu, vocês viram, nós falamos bem no início do slide, sua localização. O continente é atravessado pelo meridiano de Greenwich e ao norte pelo Círculo Polar Ártico. Localiza-se totalmente no hemisfério norte e possui terras nos hemisférios ocidental e oriental. Encontra-se na zona temperada norte e na zona polar ártica e é banhada pelo Oceano Atlântico e o Glacial Ártico. Essa é a localização do continente europeu. Na terceira pergunta, está pedindo para você marcar os rios. Os rios da Europa que tiveram muita importância na ocupação desse continente, bem como para o seu desenvolvimento, visto que muitos desses rios são navegáveis. Os maiores rios da Europa são, logo no início, pessoal, nós vimos aí que é o Volga, o Danúbio e o Reno. E na quarta questão, está referindo ao relevo. Tem os maciços antigos, as planícies centrais, as cordilheiras recentes. Então, é para fazer a numeração dessa quarta questão. Então, a numeração correta ficaria 3, 1 e 2. A alternativa correta é a letra D. Na quinta questão, está perguntando qual o clima predominante do continente europeu, em que áreas ele se apresenta mais quentes e mais frios. Então, o clima predominante é o clima temperado, sendo o mais quente na parte meridional, ao sul do continente, e o mais frio ao norte, na parte central e nas áreas de elevada altitude. Na sexta questão, quais são os principais aspectos que influenciam a formação das paisagens europeias? Nós falamos que o clima vai influenciar no relevo ou na paisagem ou vice-versa. Quando nós falamos que influencia a formação da paisagem europeia, é a latitude, extensão do litoral, forma de relevo, influencia da corrente do Golfo, disposição das montanhas na posição sul, e as massas de ar fria ao norte. Lembrando, meus amores, que o relevo vai influenciar na vegetação, nas paisagens, como o clima também vai influenciar, um é dependente do outro. Lembra daquele slide que eu coloquei no quadro? Um influencia o outro. Aponte o clima que predomina. Na região vizinhas ao mar, é o clima temperado oceânico. Na letra B, a parte central é o clima temperado continental. Letra C, é o clima semiárido. Na letra D, das vizinhas do mar Mediterrâneo, é o clima mediterrâneo. Letra E, nas vizinhas dos oceanos glacial, é o clima polar. Acabamos de corrigir a sétima questão. Na oitava, é o clima temperado oceânico. É a vegetação originada composta por floresta temperada, formada por coníferos e aves caducíferas. E na letra B, o clima temperado continental, vasta extensão de estepe e de padarias. Letra C, isso nós estamos corrigindo a oitava questão, meus amores. Na letra C, o clima semiárido é os estepes, em predominância as plantas rasteiras. Letra D, o clima mediterrâneo, arbustiva, composta por deusas. E a letra E, clima polar, que predomina lá, né, polar, é a tundra e a floresta boreal.
Na 9ª questão, meus amores, está perguntando de acordo com o texto das indústrias de muitos países. Vocês prestem atenção que a tia só está corrigindo a atividade que vocês já realizaram. Vocês podem voltar, vocês podem dar pausa para fazer a correção, mas eu quero que corrija. No retorno das aulas, eu vou verificar os livros. Na 9ª questão, cite algumas delas. Está falando para citar os problemas ambientais. Os problemas ambientais que nós encontramos no continente europeu é a chuva ácida, a desertificação, a exploração de recursos pesqueiros, os resíduos nucleares e a destruição da vegetação nativa. A 10ª questão está perguntando, explique por que o continente europeu será o único do mundo cuja população irá diminuir. Isso ocorrerá, meus amores, isso vai ocorrer para essa população diminuir por causa de diminuição cada vez maior da taxa de natalidade, que eu havia falado para vocês, que o continente europeu, a taxa de natalidade desse continente ela é muito baixa, e do aumento da expectativa de vida, situada em 78 anos. Então, a expectativa de vida da população europeia é 78 anos. 11ª, como é que se divide o continente europeu? Divide-se em Europa Ocidental, onde prevalece os países capitalistas, e Europa Oriental, onde prevalece os países socialistas. Então, é Europa Ocidental, capitalista. Europa Oriental, países socialistas. Da 12ª questão, está perguntando sobre os fluxos migratórios na Europa. Xenofobismo é o resultado da insatisfação de certos grupos que se sentem ameaçados pelos estrangeiros, que entram no país e os acusam de lhe roubar as oportunidades de emprego. Na 13ª, nós estamos perguntando as principais contrastes relativos à população. A Europa é um continente bastante populoso e o mais densamente povoado. Nós já falamos o que é quando é um continente é povoado, falamos também em país, quando é povoado, e país que é populoso. Relação ao continente, ele é um continente bastante populoso e o mais densamente povoado do mundo, com uma população distribuída de forma irregular em seu território. Eu já havia explicado para vocês, referente ao nosso país. O Brasil tem regiões que é populosa, e tem regiões que é povoada, que é em relação ao sudeste, que é populoso, e em relação à região norte, que é povoado. É um território vasto, mas é povoado. E a 14ª, a última questão, o texto traz a lembrança de vários episódios de morte e agressão, pessoas refugiadas. Então, essa foi a nossa atividade, que foi a tarefinha de casa na última aula que nós vimos. Então, eu vou colocar o slide novamente e logo em seguida tem a correção da tarefa. E até a próxima aula.